Olá, tudo bem? Hoje queremos falar sobre a existência de Deus. A maioria das pessoas acredita na existência de Deus, apesar de que a maioria vive como se Ele não existisse. A grande pergunta é: como podemos saber que Deus existe? Sendo bem objetivo numa explicação, se nós enxergarmos uma pintura, nós deduzimos que existe um pintor. Assim, da mesma forma, usando esse ponto de vista racional, se nós enxergamos, se nós percebemos as coisas na nossa volta, a imensidão da natureza, se olharmos então para o céu, as estrelas, deduzimos que existe um ser superior. Um ex-presidente dos Estados Unidos, muito notável em seus discursos, em seus textos escritos também, certa vez escreveu e falou: Abraham Lincoln, eu entendo que um homem possa olhar para o chão, para a terra e ser um ateu, mas não entendo como alguém pode erguer os olhos aos céus e não acreditar na existência de Deus. A Escritura Sagrada, a Bíblia, diz assim no Salmo 19, versículo 1 e 2, que você pode acompanhar aí: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso à outra noite. É exatamente isso. Os céus anunciam a existência de Deus, mostram a existência de um ser superior. Também está escrito assim em Romanos capítulo 1, versículo 20, você pode acompanhar, que diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. A Bíblia chega a ser, no Salmo 14, um tanto drástica ao dizer: diz o insensato, não há Deus, ou diz o tolo, não há Deus. Porque deduz esse ponto de vista racional de enxergar as coisas e perceber nelas um ser superior. Muito bem, existe Deus pelo que nós notamos. Agora, quem é esse Deus que existe? Quem é esse Deus que existe? Antes eu falei da pintura e do pintor. Se eu vejo um quadro, uma pintura, eu penso que existe sim um pintor. Mas quem é esse pintor? Ele é alguém baixo, alto? Ele é magro, gordo? Ele é homem, mulher? Eu não sei. Eu só deduzo a existência desse pintor. Mas quem é esse pintor? Assim deduzimos a existência de Deus. Mas quem é esse Deus que existe? A única maneira de saber é o próprio Deus se revelando. Isso aconteceu algumas vezes de maneira direta. Deus se revelou diretamente a pessoas como Noé, como Abraão. E Deus também se revelou a profetas como Moisés e Elias. E por meio desses profetas se revelou a muitas outras pessoas. Mas de uma maneira direta, clara, Ele se revelou no seu Filho Jesus Cristo. Assim está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O evangelista João ainda é mais claro quando ele diz que a palavra se tornou carne, a palavra se revelou até nós. Portanto, para saber quem é esse tal ser superior, é preciso olhar para Jesus. E Jesus mostrou claramente quem é esse Deus, porque Ele é o próprio Deus. E dentro desse conceito de quem é esse Deus, esse Senhor Jesus, ser superior, se fez inferior por nós. Abdicou de toda a sua glória por nós. Por isso, quem é esse Deus que existe? O melhor conceito, além de Jesus, é Deus é amor. Porque em Jesus, Deus ama cada um de nós. Ama
cada um, de forma que na nossa vida Ele faz uma pintura perfeita, uma aquarela colorida, às vezes cinzenta por causa dos nossos problemas e dificuldades que nós mesmos fazemos. Mas na mão do verdadeiro pintor, nossa vida vira uma aquarela muito linda, porque Deus que existe é amor e se revelou em Jesus. Fique com Jesus, na paz e na alegria que somente Ele pode dar. Por exemplo, como será viver num planeta lotado? Nós temos uma herança muito grande que vem do Antigo Testamento. Geraldo, aqui em Porto Alegre, para você chegar